Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de junho de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos hoje dar continuidade ao item 15 do capítulo Estranha Moral, mas nós vamos iniciar estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. E assim, Senhor, imbuídos do sentimento de nos melhorarmos a cada dia, estamos novamente aqui para estudar o Teu Evangelho, que tantos benefícios nos traz. Que possamos, Senhor, compreender as Tuas palavras, alimentando os nossos espíritos e saindo daqui hoje mais fortes e melhores do que chegamos. Rogamos a Ti, Senhor, o entendimento real das Tuas palavras. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Então, o nosso querido Emmanuel, ele vai comentar Marcos capítulo 5, versículo 23, mas para nós entendermos esse versículo, nós vamos ler o 21 e o 22, tá bom? Eu estou com a tradução do Haroldo Dutra Dias. Depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado, no barco, reuniu-se uma turba numerosa sobre ele, um grupo de pessoas. Ele estava junto ao mar. E chega um dos chefes da sinagoga, de nome Jairo. Assim que o viu, prosternou-se junto aos pés de Jesus e roga-lhe muito, dizendo: minha filhinha está na últimas. Vem para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Saindo com ele, uma turba numerosa o seguia e o comprimiam, apertavam. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou na sua veste, pois dizia: se tocar apenas na sua veste, serei salva. Imediatamente secou-se a fonte do seu sangue, e soube em seu corpo que estava curada do flagelo. Jesus, imediatamente reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo, e voltando-se em meio à turba, dizia: quem tocou nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos: vês que a turba está te comprimindo, e dizes: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, posternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da parte do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Lembra que tudo começou com o pedido do Jairo. Enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, a mulher que sofria de uma hemorragia, que não poderia em absoluto tocar em qualquer ser humano, porque ela tornaria o ser humano impuro, porque ela estava sangrando, era a cultura da época. Então, por isso que ela fez escondida. Ela foi: eu não vou tocar nele, eu vou tocar só na barra da veste dele, da túnica dele. E ali Jesus percebeu que dele saiu poder, alguns colocam virtudes. Então, tudo isso é caminho. Aí chegou outra história, seguinte: tua filha morreu. Não deu tempo, não. E ele foi para Jesus e disse: olha, minha filha está morrendo. Vai, ajuda, né? Corre. Vamos ver aí. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da parte do chefe da sinagoga, dizendo: da parte de Jairo, tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo de relance a palavra que falavam, diz ao chefe da sinagoga:
não temas, apenas crê. E não permitiu a ninguém seguir junto com ele, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, com tempo e muitas pessoas chorando e gritando, que era o costume. Um velório, quanto mais grito, é como se fossem flores, né? É exatamente, fazia parte. Chorando e gritando. Após entrar, diz-lhe: por que estáis alvoroçados e chorais? A criancinha não morreu, mas dorme. E zombavam de Jesus. Ele, porém, fazendo todos saírem, tomou consigo o pai e a mãe da criancinha e os que com ele estavam, que eram os discípulos, e ingressa onde estava a criancinha. Agarrando a mão da criancinha, diz: Talita cum, que traduzido é: mocinha, eu te digo, levanta-te. Imediatamente a mocinha se levantou e andava, pois estava com 12 anos. E extasiaram-se com grande êxito. E ordenou-lhe veemente que ninguém soubesse disso, e disse para dar-lhe algo de comer. A menina estava horas ali sem se alimentar. Pediu, e o mais interessante, ele pediu: não comentem isso com ninguém. Como que não comenta, né? Um monte lá. Você entende por que ele deixou a turba lá fora? Porque às vezes num processo para aplicação de passe, a magnetização, o pensamento, o grupo, por exemplo, quando a gente vai aplicar um passe, a gente normalmente chama uma ou duas pessoas para dar o apoio, não é verdade? A gente tem isso, principalmente se a pessoa está num processo difícil. E nesse caso, quem ele levou? Ele levou o apoio, ele levou os discípulos, mas ele deixou a turba curiosa lá fora, porque a curiosidade só atrapalha. E levou quem? 2 corações que amavam muito, pai e mãe da Talita. Essa é a passagem, que entre chegar à casa da Talita, apareceu a mulher que sofria com a hemorragia. Não estava programado. E foi todo um movimento dela, ela, né, buscou, e tanto Jesus disse: foste curado pela tua fé. Vamos ver como é que Emmanuel comenta isso, e ele intitulou a mensagem 153, chamado Passes. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Que é outra coisa que nós espíritas temos que entender. O passe é imposição das mãos, só isso. Não tem que... Não precisa esse saramaleco todo. Não precisa. Isso é ato de orgulho e vaidade. O espiritismo é o cristianismo redivivo, então ele tem que estar na sua total simplicidade. A outra coisa que nós temos que entender é que durante o estudo do Evangelho ou durante o estudo espírita, cirurgias são feitas aqui. Tudo que é de ordem divina é muito simples, sem saramaleco, sem, sabe? Não precisa. Outra, a gente passa ali, o raio-x é feito. A gente não precisa dizer: está doendo aqui, está doendo ali, dói aqui, eu tenho isso, eu tenho... Não precisa. Se nós tivermos o mérito, nós somos atendidas em patologias que a gente nem chegou a identificar ainda. E a espiritualidade já identificou, percebeu que nós não temos a necessidade de passar por aquilo e eles atuam. Ou que nós precisaríamos passar, mas devido à nossa conduta moral, o nosso movimento, o nosso esforço, recebemos uma assistência por mérito. Entendeu? Então não precisa. O que nós precisamos é o quê? Reforma moral. Realizando esse trabalho, os demais vos será dado por acréscimo. A fala de Jesus. Buscai primeiro as coisas do céu. Reforma moral. As demais vos será dada por acréscimo. Então vamos ver o nosso Emmanuel. Isso é só o caminho, verdade e vida. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Porque quando Jairo pediu, ele já pediu dizendo o quê? Vá e imponha as mãos sobre... Então, já era uma das características do trabalho do nosso Senhor Jesus, não era estar sacudindo, esfregando, não. Era impor as mãos. Era a imposição das mãos.
Por isso que você vê que ele diz assim, ó, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia. Então Jesus curava impondo as mãos. Seu amoroso poder, então, impunha as mãos dos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Magnetizador por excelência, ele conhece de um vírus, uma bactéria, um átomo, até um arcanjo. Então, quando se fala em matéria, um espírito superior e um espírito crítico, ele tem todo o conhecimento, ele já tem toda a ciência, ele tem toda a psicologia, ele tem toda a filosofia, ele tem toda a astronomia, ele tem tudo. Ele é um conhecedor de tudo. Então, olhar para um corpo, ele identifica o que é, por que é e como cura e como recupera. Agora, muitas das reencarnações da programação, tem algumas programações de espíritos que reencarnaram, fizeram realmente um acerto com a misericórdia divina para nascer com determinada patologia, encontrar o Cristo e receber a cura. Por que isso? Não era expiação, por isso a cura. E tem alguns casos que o nosso Senhor Jesus realizava a cura e dizia assim: vá, lembra? Não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. É tipo assim, faz a tua reforma moral, senão o câncer vai abrir de novo. Porque a nossa conduta, ela interfere constantemente no nosso organismo. Porque cada célula é uma individualidade. E nós somos o Deus dos nossos irmãos menores que estão no nosso corpo. Vírus, bactérias, células, tudo. Átomos. O nosso corpo é um universo de princípios espirituais. E eles realizam o que eu quero. Então, quando eu começo a fazer um trabalho contra a lei divina, eu estou me autodestruindo, porque eu não fui feito para isso. A autodestruição é quando eu começo a seguir o caminho que faz com que eu saia do eixo divino, que é o amor. Essa semana, estudando o Consolador Prometido, a pergunta é sobre o processo de evolução de Jesus. E o Emmanuel responde que o processo de evolução de Jesus foi inalterado. Ele seguiu todo o tempo o caminho reto no processo da evolução. Que é o comum, tá? Desde o Espírito, tudo. Todo o processo, não. Esse processo, porque quando você é um princípio inteligente, você não sai da linha. Porque você não tem livre-arbítrio. Você está submetido à lei de Deus. A partir do momento que você se torna um espírito, uma individualidade, exatamente, uma individualidade, e você vai adquirir o livre-arbítrio à medida que você vai adquirindo consciência. Quando é que o homem começa a adquirir consciência de si? Pelas paixões. Quando ele começa a ter paixões. Resposta de O Livro dos Espíritos. Aí ele começa a ter o livre-arbítrio. A partir daí é que ele pode se rebelar contra a própria lei que está gravada na consciência. É o caso do terráqueo. Então, não é comum ou normal, nesse processo de evolução, o espírito sair da reta. É isso que nós temos que entender, porque nós terráqueos, nós falamos como se para aprender tem que errar. E a gente pode ter certeza disso, eu vou repetir, nós os terráqueos somos rebeldes. A gente escuta isso aqui toda sexta-feira.
gente volta para o mundinho, a gente volta a fazer as mesmas besteiras de sempre. Por quê? Porque nós não queremos nos curvar à vontade de Deus. Basta a gente ver a história de Paulo de Tarso e a gente vê o processo de mudança dele, a gente vê a luta que foi para aquele homem. Ele abriu mão de se servir para aprender a servir a Deus. Para ele é o ponto dele dizer: eu sou escravo de Deus, eu sou escravo do Cristo. Agora, Jesus dá uma dica, ele diz assim: eu vim para os doentes. E a impressão que eu tenho é que ele disse assim: me manda o povo aí que está enrolado. Manda para mim. Manda para quê? Humano. Porque eu vim foi para os doentes. E ele não diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Aí depois chega a pátria do evangelho, manda para cá, para o Brasil. Tu entendeu? É mais ou menos isso. Quando Jesus... mas é fácil a gente compreender isso. Quando Jesus diz: eu vou trabalhar, ele não chama perfeitos, ele chama os doentes. Por quê? Porque o perfeito não tem mais o que aprender. Quem tem que aprender é o doente. E como é bom o doente poder conviver ao lado de um sábio. A probabilidade de aprendizado é muito maior. Então, realmente, que a gente não conseguiu entender a pátria do evangelho. Quando Jesus diz aqui a pátria do evangelho, ele está querendo dizer: aqui vai ser o celeiro. Eu vou reabilitar. Então, o que tem que ser reabilitado? Os doentes. Vamos continuar com Emmanuel. É verdade. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos. Porque quando Jesus impunha as mãos, tinha algum significado. Uma vez eu estava dando um curso, aí disse: mas é necessário impor as mãos? Eu não posso aplicar o passe com as mãos para trás? Gente, pensa. A pessoa está lá na tua frente, está bem assim. É desconcertante para quem está recebendo o passe. Que custa tu impor as mãos se Jesus fazer isso? Por que tu não vai fazer? E se ele fazia, tem um sentido. Que é isso que ele vai falar aqui. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Eles acabavam curando também. E dizia que realizava em nome de Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Era o que Paulo fez, o que Estevão também fez. Atualmente, no cristianismo Rede Vivo, temos de novo... Onde é que é o cristianismo Rede Vivo? No Espiritismo. Deve ser. Temos de novo o movimento socorrista do plano invisível por meio da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Então, o passe misto. Psíquico por quê? Porque eu me concentro, eu desejo, eu evoco. Os mensageiros do Senhor me utilizam para atuar, porque é eu canalizando. Mas a concessão dos espíritos podem? Podem. Eles não fazem isso quando está aqui sentado. Eu não preciso estar aqui, estar ali, estar assim, não. Mas nesse caso aqui é uma oportunidade para eu aprender a servir. Eu doar um pouquinho. Sabe qual é o meu pouquinho? É a minha concentração, o meu psiquismo. Aí tem pessoas que vão aplicar passe e dizem assim: nossa, olha, eu estou cansada, sabe, exaurida. Teve uma moça que aplicou um passe que eu sentia que a energia saiu toda de mim. Aplica um passe em mim para recompor? Gente, isso não existe. Mas a coisa de sentir é verdade. Sentir cansado, não sei. Mas de você sentir energia saindo... Você sente a energia e você acha que ela está saindo. Não é isso. Você sente realmente a energia. Você sente a energia. Mas não dizer que aquilo está saindo, está esvaindo e vai acabar. Não estaria passando esse caminho da espiritualidade e a gente
Só que a gente tem que entender que não é uma botija de gás e nem um tanque que vai sair, que vai acabar. Não acabar, né? Mas assim, Nós você somos vai o sair daqui. canalizador. Nós estamos canalizando. Nós somos isso, né? Tem um raio pega na gente, o canaliza vai. Não. E olha, gente, é impossível, é a fala de Chico, passar o perfume e não se perfumar. Então a energia que eu estou canalizando para aquela pessoa, essa energia fica em mim. Então não existe. O máximo que pode acontecer, se eu aplicar 50 passes, a minha bursite vai estourar. Tendinite, bursite, esse movimento vai ser algo complicado, entendeu? Mas não existe, gente, não existe. Fale, Beth. Primeiro que a energia não é da pessoa, né? Ela está sendo um veículo, é da... Ele usou o termo aqui, olha, vamos lá. Ele usa aqui, ó. Movimento de socorro de plano invisível por meio da imposição os passos como transfusões de forças psíquicas. Transfusão, tá? Eu ali conduzindo, direcionando forças psíquicas, não é física. Então não é fluido vital, porque vital é físico. Ele diz é uma força psíquica. Agora lembra que quando eu penso, eu manipulo o quê? Os fluidos. Existe uma força psíquica, e aí ele vem. Em que preciosas energias espirituais, aí junta com essas preciosas energias espirituais que fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores. Então nós somos um doador, mas de forças psíquicas, não de fluido vital. Por isso é que não tem cansaço, não existe. Se eu doasse, por exemplo, se eu fosse um médium de efeitos físicos que utilizasse o fenômeno da ectoplasmia para que eu doasse o meu plasma, o ectoplasma, se eu doar para um espírito se materializar, aí sim, eu chego a perder até 5 quilos por sessão. É perigoso. Eu posso, inclusive, adoecer. Foi esse trabalho que o Chico foi advertido para não continuar, porque ele não tinha saúde para isso. Mas isso não tem nada a ver com passe. Só estou para que você possa ter uma noção, tá? Ficou claro, gente? Os passes como transfusão de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Atenuar, não é? Então vamos lá. Seria então audácia por parte dos discípulos essa expectativa de querer levantar paralíticos, perturbados e agonizantes. Não dá. O Mestre sabe, né? Sabe. Às vezes a gente fala de Jesus como se estivesse morto e não existisse mais. Então o Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. Essa é a diferença. É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor com mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Onde exista sincera atitude mental do bem. Vamos para o Evangelho? Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, na maior parte das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí surgirem numerosas seitas desde o início, pretendendo todas a posse exclusiva da verdade, e não tendo bastado 18 séculos para pô-las de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele
aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas anatematizaram-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas. Aqui está falando de Inquisição, tá? Das religiões esmagando umas às outras, uma a outra. As mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Quando você atende espírito nessa condição, diz que Cristo foi em nome dele que me mataram, porque Jesus ficou com a costa larga. Não. De certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Jesus condena, a doutrina do Cristo condena totalmente a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creram como vós? Não. O que, ao contrário, lhe disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhe também: quem matar com a espada, perecerá pela espada. Fecha aspas. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. O nosso irmão Haroldo, ele fazendo a tradução, ele diz que a palavra Sevaot, você pode traduzir por estrela ou por exército. Qual palavra? Sevaot, você pode traduzir tanto para estrela quanto para exército. E alguns optaram por das estrelas e o Senhor dos Exércitos. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Eles não queriam implantar o reino de Jesus? As cruzadas, o que era? O povo querendo tomar conta de Jerusalém, da Terra Santa, a briga. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Então vamos parar no item 15, nosso próximo estudo, vamos para o item 16. Vamos então nos preparar para recebermos o passe que os nossos amigos espirituais irão aplicar. Basta nós acionarmos a nossa concentração. Todos nós que estamos aqui acompanhando, ou até mesmo aqueles que irão ouvir no futuro pelo canal do YouTube,
que possa nesse momento, junto com a prece, elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus. Que a espiritualidade amiga venha em nosso socorro. Agradecidos te somos, amor de nossa vida, por esse momento de reflexão, de estudo em teu nome. Que nós possamos, Senhor, acalentados por ti, abraçados em teu colo infinito, que nós possamos permanecer nesse estado de alma e reconhecer que falar o bem, aprender o bem, estudando o teu evangelho, nos proporciona um bem-estar, uma alegria, uma leveza que o mundo não nos dá. Obrigada, Senhor Jesus. E agradecemos a todos os nossos amigos espirituais pela presença e pela inspiração. Que nós possamos voltar aos nossos lares, na Tua paz, e que possamos, Senhor, praticar o Teu Evangelho em nossa vida diária. Graça te damos, Senhor.